Estamos de volta com o WW, agora com o Lorival Santana, nosso analista de Inter, meu amigo, né? Bem-vindo. Boa noite. Vamos lá, vamos falar sobre o Banco Central americano, né? O Federal Reserve, que aumentou hoje a taxa básica de juros dos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual. E com a alta, os juros por lá passam para a faixa de 5,25% a 5,50%, o maior nível em 22 anos. E no comunicado, o Banco Central norte-americano afirmou que a inflação, que foi de 3% em junho, segue elevada e a instituição continuará atenta. A decisão veio em linha com as estimativas do mercado. Vamos para a análise. Daniel, por que o Fed manteve esse tom duro até, reconhecendo ali algumas melhoras? Você ainda tem certeza no radar quanto ao comportamento inflacionário, principalmente essa parte que o próprio Banco Central do Brasil chama a atenção, que é essa parte mais resiliente, mais inercial, que é mais relacionada a serviços, que é mais relacionada ao ciclo econômico. Então o Fed, acho que ele está hoje numa situação bem confortável, né? Ele está comprando tempo. Deu um aumento de 0,25 pontos base, taxa de juros foi aí para um patamar que não se via desde 2000, 2001 e não deu sinalização para frente, né? Não sei se o Lorival concorda, mas o grande destaque do dia hoje foi não ter destaque. Então ele está conseguindo capitanear de uma maneira suave até esse final de um processo histórico e emblemático de aperto monetário na maior economia do mundo. Lorival, e aí? Esse ciclo está chegando no final de alta? Acho que setembro ainda tem mais uma alta, mas como é um ciclo bastante longo, foram 12 reuniões, das quais 11 teve aumento do juro para tentar convergir, né, para a meta de 2%. E realmente, quer dizer, se você olhar para a economia americana, o problema é essa persistência da inflação, né? Não é o mercado de trabalho, é um mercado de trabalho mais robusto até do que o Fed gostaria, né? Eles estão vivendo há bastante tempo já, desde o início do ano praticamente, um emprego pleno técnico, né? Então, nesse sentido, as preocupações do Fed convergem com as preocupações do governo americano nessa reta final de uma corrida eleitoral que foi alongada, né? Foi uma corrida que começou de forma muito prematura. É óbvio que o Fed é visceralmente independente, mas eu acho que ele está protegendo a economia americana daquilo que mais a ameaça, que é a inflação. E aí, Renata, em Brasília, como que caiu aí? O governo fez alguma avaliação, equipe econômica, Planalto, foi um anticlímax em relação à nota, ao comunicado da agência Fitch? Como que caiu aí? Não me parece que foi um anticlímax, porque nem o governo deixaria muito isso transparecer num dia que foi altamente positivo, que, na verdade, coroou uma sequência de notícias muito positivas para a equipe econômica e para o próprio governo. Já havia a programação para essa divulgação desse amplo pacote para os entes federados, que, se do ponto de vista de contas públicas tem ali uma série de interrogações. Daniel estava falando antes da gente ir para o break, que ele não está ali muito por dentro, mas está desconfiado, veja só. Mais cedo eu falava com um gestor também, importante, e a leitura dele foi muito similar. Olha, eu não vi no detalhe, mas eu não gostei. Então, se do ponto de vista de contas públicas tem uma série de interrogações, do ponto de vista político, foi um enorme acerto da equipe econômica, porque estados e municípios estão super felizes, como era de se esperar. Então, hoje o dia já estava bastante tomado por esses movimentos e o anúncio do Fed, que não surpreendeu, então já estava, de certa forma, contratado, não teria o condão de desfazer isso. Me chamou bastante a atenção a mensagem de que na próxima vez a gente vê o que vai fazer, né? Então, a mensagem que parte do Fed podemos sim voltar a elevar, mas podemos manter a estabilidade. Já tem bastante gente entendendo que o controle inflacionário vai permitir que o Fed segure um pouco mais, mas nesse momento eles não estão querendo se comprometer com nenhum movimento, nem de estabilidade, nem de eventual aperto monetário ainda maior.
Dentro da surpresa benigna, rapidamente, que a gente comentou, que a gente passou aqui no segundo trimestre, né, não só da gente no Brasil revisando o crescimento para cima, inflação para baixo, mas a própria atmosfera internacional, né, Lourival, apresentou uma melhora, foi porque, assim, só para a gente lembrar, assim, né, o presidente do Federal Reserve hoje, ele está numa posição um pouco mais confortável, não quero subestimar a tarefa que ele tem à frente, realmente trazer a inflação lá para a meta, diante dos desafios do mercado de trabalho que o Lourival colocou aqui. Mas só para a gente recapitular que há pouquíssimo tempo atrás, né, se me permite a brincadeira, 11 a cada 10 economistas diziam que os Estados Unidos iam enfrentar uma recessão esse ano. Porque é o que a história mostra, quando você faz essa magnitude de aperto monetário, a economia entra numa recessão e poucos acreditavam, atribuíam uma probabilidade razoável de se fazer o pouso suave. Pois bem, já estamos indo para agosto e que está acontecendo um pouso suave. Então, assim, é uma notícia positiva você ter a maior economia do mundo conseguindo fazer um ajuste econômico, conseguindo desinflacionar a sua economia de uma maneira a não trazer tantos choques ou tantas perturbações assim para a economia global. Né? Daniel, só antes de eu chamar o break, você aposta em mais um aumento igual o Lourival ou não? Eu tô com... pro bem do debate aqui, eu acho que a gente viu o último aumento da taxa de juros nos Estados Unidos hoje. Tá bem.